a quem você pertence. Se você está em Cristo, eu tenho uma notícia, creio que você já sabe, você não pertence mais a você. Você não pertence a si mesmo. Você tem um dono. E o apóstolo Paulo tinha essa consciência, essa grande consciência que faz toda a diferença na nossa vida nessa terra com Deus, com a nossa fé. Ele escreve em Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 7, na sua apresentação da carta aos Romanos, o título que ele escolhe para iniciar a sua apresentação e falar quem ele é, justamente a palavra servo, escravo, palavra grega doulos. Paulo, doulos, de Jesus Cristo, servo, escravo de Jesus Cristo. Ele tinha consciência que ele tinha um dono, que ele não pertencia mais a ele mesmo, mas que ele pertencia a Jesus Cristo, aquele que comprou com alto preço a vida de Paulo e a nossa, preço de sangue, preço de vida, que nos justificou e nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E é interessante aqui, eu me lembro de um texto que eu vou ler para vocês sobre escravo no Antigo Testamento, em Deuteronômio 15. Versículo 12 diz assim: Se um hebreu, homem ou mulher, te for vendido, será teu escravo durante 6 anos, mas tu o libertarás no 7º ano. Tinha algumas normatizações para os escravos hebreus. Uma delas era essa: alguns hebreus ficavam escravos por motivos diferentes, também legislado aí no Antigo Testamento. E um hebreu aqui foi vendido a outro hebreu. E ele, às vezes para pagar uma dívida ou outra situação, ele trabalhou ali então durante 6 anos. Mas diz que no 7, essa pessoa que é dono desse escravo, ele tem que libertar esse escravo. No versículo 13. E quando o libertares, não deixarás que saia de mãos vazias. Tu lhe darás generosamente do teu rebanho para o escravo. Do teu trigo, das tuas uvas, darás conforme o Senhor, teu Deus, tiver te abençoado. Pois te lembrarás de que foste escravo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Por essa razão, te ordeno isso hoje. Olha que interessante. Mas, se ele te disser, se o escravo, na hora de você falar para ele, olha, chegou o momento de você ser livre novamente, né, de você reconstruir a sua vida em liberdade, você não é mais meu escravo, eu estou te liberando e vou te ajudar para você reiniciar a sua vida com aquilo que Deus tem me abençoado, conforme nós lemos. Mas se ele disser assim, olha, não quero me afastar de ti, por gostar muito de ti e da tua família, e por estar bem contigo. Já imaginou um escravo falar assim para o Senhor, eu não quero ficar livre, eu estou muito bem na sua casa, eu sou muito bem tratado aqui, eu quero continuar aqui, eu quero continuar escravo, eu quero continuar fazendo parte da sua casa como servo. O que esse dono tinha que fazer? Versículo 17. Então, pegarás uma agulha grossa e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu escravo para sempre. O mesmo farás com a tua escrava. Esse é o famoso escravo de orelha furada. Um escravo que poderia ser livre e que escolheu ser escravo, porque a condição de escravo que ele estava, para ele era muito melhor do tempo que ele estava livre. Gente, na verdade, é esse tipo de escravo que nós somos de Cristo, que Paulo entendia que era. Nós achamos que podemos ser livres e fazer o que a gente quer. E, na verdade, essa falsa sensação de liberdade do ser humano, de tentar fazer as coisas sem se submeter a Deus, é a maior escravidão. Nos escraviza a nós mesmos, aos nossos desejos, paixões, a vícios, nos escraviza tantas coisas que dominam e destroem a humanidade. Nós devemos, como esse escravo aqui, escolher
de livre e espontânea vontade, né? Eu sei que não vou entrar no termo teológico disso, mas uma escolha de ser doulos, escravo de Jesus Cristo, porque a minha liberdade está nessa escravidão. A maior liberdade do ser humano está em estar debaixo da autoridade, da soberania de Jesus Cristo. E Paulo sabia disso. Por isso, no seu título, na sua apresentação, ele fala: Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo. Vamos voltar lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Meu irmão, isso aqui não é só Paulo, nós, a igreja, nós temos que também dizer: eu, você, somos servos, escravos de Jesus Cristo. Chamado não para ser apóstolo como Paulo, mas chamado para ser enviado com uma missão. Nós somos enviados, nós somos chamados para uma missão, a missão da igreja, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. Separados para o evangelho de Deus. A nossa vida toda deve estar em torno dessa missão e dessa separação para o evangelho. Que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Outro dia eu gravo um texto para falar sobre isso. O evangelho que Paulo foi separado, ele está prometido e foi antecipado no Antigo Testamento. Não é um outro evangelho que está sendo lançado. Ele está falando do evangelho prometido em toda a Escritura acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso dono, nosso Kyrios. No versículo 5, por meio dele, por meio de Cristo e do seu evangelho, nós recebemos graça, recebemos favor de Deus. No caso de Paulo, apostolado, no nosso caso, um chamado ao envio da pregação do evangelho. Por causa do seu nome, a fim de fazer o quê? Com a finalidade de conduzir todos os gentios, todos os povos para a obediência da fé. Você foi separado para o evangelho. Recebeu graça. Recebeu esse chamado para você, anunciando o evangelho, separar dentre as pessoas que ouvirem o evangelho os gentios, aqueles que vão sendo salvos, as nações, os povos, as pessoas que vão sendo salvas e vão sendo conduzidas para a obediência da fé. A obediência da fé em Cristo, que é justamente novamente esse gentio se tornar servo, chamado para pregar o evangelho e fazer discípulos, separado para o evangelho, e isso se torna um ciclo contínuo e crescente da igreja. Fazendo isso, cumprimos a nossa missão até que ele venha. E ele ainda no versículo 6 diz assim: entre os quais, quer dizer, entre esses gentios que foram chamados para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo, para pertencer a Jesus Cristo, para que ele seja de fato, de direito e de fato, o Senhor da sua vida. Meu irmão, se você é cristão, a tua vida não te pertence mais. Você tem um dono. Você tem um Senhor. Não é a sua vontade que tem que ser feita, é a dele. Não são os seus planos, são os planos dele. Não são as suas prioridades, são as prioridades de Cristo, do reino e do evangelho. Tudo o que você é e tem pertence a Cristo. Nós temos que entender isso. Inclusive, cristãos que estão me ouvindo, os nossos bens materiais, o nosso dinheiro, as nossas finanças, tudo o que somos e temos pertence a Cristo, que nos comprou com sangue e que nos salvou eternamente. Agora nós temos que viver como doulos,
escravos de Cristo, porque aí está a nossa maior liberdade em nos submetermos à vontade dele. Que a sua vida, os seus pertences, a sua família, o que você tem, sirva a Cristo e ao propósito de Cristo, que é o Evangelho e a pregação do Evangelho. Quantos de vocês não se importam, me perdoe falar dessa forma, vou me incluir. Quantos de nós, cristãos, porque essa é a verdade, gastamos o nosso dinheiro com coisas que não tem nada a ver com o Evangelho? Tem pessoas que nunca investiram um centavo na propagação, em ações que vão cumprir a missão da igreja, que vão fazer com que a igreja avance com o Evangelho, com o discipulado. Quantos de nós não gastamos o nosso tempo para que o Evangelho cresça, que as pessoas sejam discipuladas? Quantos de nós não gastamos a nossa inteligência, o nosso raciocínio, os nossos desejos e emoções? Nós precisamos alinhar a nossa vida à vontade de Deus, que é que o Evangelho de Cristo seja pregado e as pessoas reconciliadas com Deus. Tá bom, meu irmão? Que seja uma reflexão nesse dia, que Jesus Cristo seja de fato o dono, o Senhor da sua vida. Deus abençoe vocês.